Eu quero convidar agora o próximo. Sou eu. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. A minha expectativa é que você continue aberto para receber mais a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Enquanto você abre, eu me lembrei hoje à tarde de um professor que eu tive na faculdade, a mesma faculdade que eu e o pastor Yuri fazemos. Eu fiz lá, o pastor Yuri faz hoje. Eu fiz bacharel e fiz pós-graduação, e o pastor Yuri faz mestrado nessa faculdade, que é a Faculdade Teológica Batista do Paraná. E eu acho que o Yuri não teve aula com ele. É o professor Ilma. Você teve aula com ele, Yuri? O professor Ilma era um alemão que tinha morado em Israel, e ele dava aula de hermenêutica. E ele era um senhor já, 75 anos, por aí. E ele tinha uma forma diferente de ensinar. Ele não era tão acadêmico como os outros, ele era um pastorzão assim. E aí, quando você estuda teologia, numa sala de aula, tem pessoas de várias idades, e aí tinha uns meninos que ainda estavam aprendendo sobre a vida. E eles queriam saber se podia ou que não podia, quase que um livro de regra assim para seguir. E aí o professor Ilma uma vez falou assim: olha, prestem atenção, quando vocês forem pregar, só não falem heresia. A forma que vocês vão pregar, só prega a palavra. E é muito gostoso estudar teologia, e as formatações de como se fazer uma boa exegese, e como se pregar a palavra mesmo, para você não incorrer no erro de fazer uma exegese, colocar dentro do texto aquilo que o texto não está falando, colocar suas ideias. E eu lembro que o pastor Ilma falava assim: olha, a igreja do primeiro século não tinha nada disso que vocês têm hoje, e a gente chegou até aqui, porque eles pregavam a palavra. Continua pregando a palavra. E aí tinha alguns colegas que entravam em crise assim, sabe, irmão? Falavam assim: não, porque não pode. E aí chegava no outro professor e falava assim: professor, porque o professor Ilma falou assim, 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 é verdade? Aí ele falava assim: o Ilma falou isso? Falou, então é verdade. Ninguém discutia com ele, porque ele era o cara mais velho, e ele tinha frutos sobre aquilo que ele ensinava para a gente. E eu estava hoje à tarde preocupado, falei assim: Jesus, eu nunca preguei nesse texto, o que é que eu vou falar? O Espírito Santo me direcionou para esse texto, e eu fiquei um tanto preocupado, e eu ouvi o Senhor me dizendo: pregue a palavra. E eu quero ler com você o que está em Ezequiel, no capítulo 37, um texto que muitos de nós conhecemos, e eu quero mergulhar um pouquinho com você nesse texto. Capítulo 37, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído,
um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo modo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Deus, eu me coloco em tuas mãos mais uma vez. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu compreendo que não mereço, mas já que me escolhestes, me ajuda. Faz, Senhor, com que a tua palavra seja revelada aos nossos corações. Senhor, eu me coloco diante de ti. Eu te peço com um coração em chamas, incendeia também os meus irmãos. Que essa palavra possa atingi-los como me atingiu, transformá-los, Senhor, como me transformou, e incendiá-los como me incendiou. Eu te agradeço por mais uma oportunidade de pregar da tua palavra, e que eu possa fazer isso até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler só mais um texto, que é um texto de suporte a esse texto que nós lemos, que está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. O pastor Yuri acabou de falar, e eu virei para a Rebeca e falei: olha lá, ele está roubando meus textos. Tanta coisa na Bíblia para ele falar. Mas Hebreus no capítulo 4, versículo 12, e o Espírito Santo confirma isso agora, dizendo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que os teus pensamentos e as intenções do coração sejam discernidas pela palavra de Deus. É interessante quando nós lemos esse texto basilar, em que Ezequiel é levado até um vale de ossos secos. E eu não sei você, mas parece uma cena de filme. Ele chega diante daquele vale de ossos secos. Eu quero levar você a imaginar isso agora. Ele caminhava e esses ossos estavam sobre a superfície da terra. Era como se fosse um cemitério a céu aberto. E Deus convoca a Ezequiel, este homem que já havia passado por tantas situações tão adversas com Deus. Ezequiel passou por situações, e eu gostaria de convidar e incentivar você a, se não leu ainda, a ler esse livro. Se você já leu, reler este livro. E ver como Deus usou, mais uma vez, um dos seus homens, e o colocou em situações tão adversas e em alguns momentos humilhantes para mostrar a situação na qual o próprio povo estava vivendo. Deus então fala para Ezequiel: olha, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor levou ele até esse vale. E quando ele chega lá, tinha aqueles ossos, e ele começa a caminhar ao redor daqueles ossos e vendo: meu Deus, tem um crânio ali. Aquilo é um fêmur.
E ele via aqueles ossos, deve ter sido uma visão assustadora. E aquele era o reflexo do seu próprio povo. Quando Deus chama Ezequiel, ele fala, olha, fala, profetiza sobre estes ossos. É interessante porque eu me vejo e vejo você nessa mesma situação. E eu ouço a voz do Senhor nos dizendo, olha, pregue a palavra. Ezequiel estava profetizando, Ezequiel estava pregando para algo que nem mesmo o ouvia. Ele estava profetizando para ossos sequíssimos. Eram ossos tão secos, esturricados, não havia vida alguma, e Deus estava desafiando aquele homem a pregar para coisas que não ouviam as suas palavras. E aí surge a pergunta: como ossos secos ouvirão? Como ossos secos serão direcionados? Como ossos secos serão discipulados? Esses ossos podem viver. É possível que essa pergunta surja no seu coração, no seu dia a dia. E possivelmente essa pergunta é feita no nosso dia a dia. Olha, como alguém morto em seus pecados e delitos me ouvirá? Como alguém que odeia a Deus passará a amá-lo? Como alguém que só quer ter o seu próprio prazer satisfeito ouvirá a mensagem do Evangelho? Muitos de nós, muitas vezes, nos perguntamos isso e julgamos as pessoas que nós nos encontramos todos os dias e dizemos: estes ossos não podem voltar à vida. Quem somos nós para determinar o nível do poder que a palavra de Deus pode ter na vida de alguém? E eu vejo este profeta sendo colocado em xeque na sua fé. Mas a palavra de Deus diz que ele viu uma cena ainda mais aterrorizante. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Eu não sei se você já estudou o corpo humano e já pôde ver os nervos do corpo. São muitos. E os nervos expostos são horrorosos. É esquisito você ver o que está por dentro. É esquisito você ver as entranhas do corpo humano, que é algo extremamente perfeito. Você olha para o corpo humano, tudo funciona perfeitinho. Eu custo acreditar que a gente veio de uma ameba. Eu custo acreditar que eu vim de trolobitas. Eu custo acreditar. É preciso muita, mas olha, um acúmulo de fé muito grande para você acreditar que nós viemos da água e fomos, e eu não sei se você já leu sobre a evolução. É tão ridículo que deveria ser parado de ensinar isso. É ridículo. Assim, é uma afronta à inteligência do ser humano. Porque eles colocam a evolução de acordo com o tempo. Mas aí eu te pergunto, quem controla o tempo? E aquele homem via diante dos seus olhos como que o tempo passando, os nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele por cima deles, mas não havia neles espírito. Tem gente que parece viva, tem ossos conectados, tem tendões sobre os ossos, tem carne sobre os tendões, tem pele sobre a carne. Eles andam por aí, dirigem, compram casas, postam fotos no Instagram, sorriem, mas não têm vida. E nós estamos diante dessas pessoas todos os dias. E a ordem que Ezequiel recebeu é a mesma que nós recebemos todos os dias. Pregue a palavra, profetize a palavra, lance a minha palavra sobre estes ossos e eles voltarão a viver.
A questão é que nós queremos julgar quem Deus vai salvar ou não, de acordo com as obras das pessoas. Quem somos nós para dizer àqueles que entrarão ou não no céu que é de Deus? É interessante porque ninguém consegue julgar aquilo que já está morto. Quando Ezequiel estava diante daqueles ossos sequíssimos, como que ele ia julgar a história de alguém? Eles não estavam ali para provar nada, estavam mortos, os ossos separados, a história tinha acabado. E muitos de nós nos deparamos todos os dias com pessoas que estão com as histórias acabadas. Eles estão apenas respirando, eles estão apenas sobrevivendo, mas eles não têm vida, porque é impossível ter vida se não existir o Espírito. E aquele homem é confrontado com uma ordem de Deus tão estranha. Profetiza sobre os ossos. Você acredita que eles podem voltar à vida? Profetiza sobre os ossos. E eu ouço a voz deste mesmo Deus nos perguntando hoje: você acredita que as pessoas que caminham por aí podem voltar à vida? É interessante porque quando a gente se debruça no texto, nós vemos o versículo 7. A palavra do Senhor vai dizendo: então profetizei segundo me fora ordenado. Profetizei como Ele me ordenara. Eu fiz o que Ele me disse para fazer. Eu não fiquei contestando. Eu apenas obedeci. Eu vejo muita gente querendo ser mais inteligente do que Deus e encontrar lógica onde se precisa fé. Nós não encontraremos lógica nas ordens de Deus se você quer viver pela fé. Quando nós vemos aquilo que está, a palavra em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, um texto muito conhecido que diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. E gordura dos carneiros é maravilhosa, viu? Eu não sei se você já teve a oportunidade de comer uma gordurinha de carneiro amassada com farinha. É sensacional. Eu até acho que uma nova ordem deve ser dada para aqueles que comemoram o Natal. Dizem que o Natal é o aniversário de Jesus, do seu nascimento. E se você vai comemorar um aniversário, você deve comer a comida que o aniversariante gosta. Jesus não comia peru. Comam os cordeirinhos. Deixa a gordura do cordeiro queimar. Só no sal grosso. Não precisa tempero nenhum. Bota lá, o fogo faz todo o trabalho. É uma delícia. Neste Natal, mate um cordeiro. Quando nós vemos aquilo que aconteceu com Ezequiel, é algo extraordinário. Porque, olha, queridos, eu nasci na igreja. Eu nasci num seminário. Eu sou filho de pastor desde que eu nasci. Eu conheço pastor desde que eu nasci. Eu cresci ouvindo as histórias bíblicas. E a Bíblia não é normal para mim. Nós não podemos colocar na prateleira do comum aquilo que é extraordinário. Nós não podemos colocar na prateleira do normal aquilo que é anormal. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus sendo explicitada a nós e dizer: olha, eu já conheço este texto, eu sei como isso termina, porque você não sabe como Deus vai usar o pregador mais uma vez, e como uma palavra que você vai ouvir pode mudar tudo na sua vida.
porque a palavra, ela dá destino e forma para aqueles que abrem o coração para ouvi-la. Ezequiel estava ali diante daqueles ossos e ele não seguiu um feeling. Ele não seguiu um feeling. Ele não seguiu um conselho de um coach. Ele não abriu o seu celular para ver o mercado. Ele não analisou a atmosfera internacional. Ele não teve uma emoção, ele não sentiu algo. Ezequiel apenas obedeceu. E é isso que falta em muitos de nós, um espírito de obediência. Porque a gente quer se seguir e não seguir a Deus. Nós queremos seguir as nossas emoções, nós queremos seguir os nossos desejos, nós queremos seguir os nossos ímpetos, nós queremos seguir aquilo que nós estamos sentindo no momento. Eu não senti de fazer, eu não senti. Você sente demais e obedece de menos. É por isso que a sua vida não vai para frente, não chega no lugar onde Deus determinou que ela chegue, porque você quer seguir a você e não seguir ao Deus que está te salvando. E muitos de nós ficamos no mesmo lugar, porque nós não fazemos o que Ezequiel falou. Eu profetizei como me foi ordenado, e é preciso ter muita fé para obedecer um comando, para profetizar sobre ossos. Ossos. Não eram pessoas que estavam no auditório lindo como esse, com o coração aberto, prontos a receber uma palavra. Eram pessoas mortas, ossos sequíssimos, há muito eles estavam mortos. E tem muita gente que a gente encontra todo dia que está muito tempo morto. E olha, tem gente que porque caminha, entra na igreja, pensa que está salvo, mas está mortinho. Está tão seco como estes ossos desse texto. Secos. As áreas da vida estão sequíssimas. Não tem nada para dar, nem para oferecer. Queridos, quando nós vemos o que aconteceu, não foi habilidade. Não foi uma habilidade de Ezequiel, eu vou pegar aqui, eu vou falar aqui desse jeito. Não foi uma estratégia. Não foi uma postagem diferente. Não foi uma roupa diferente. Não foi nada além da mais pura obediência a um comando divino. Deus não está fazendo enquete com você. Não existe uma pergunta do céu dizendo: e aí, o que você quer fazer hoje? Existe um comando bíblico que diz: faça aquilo que eu te mando. A questão é que muitos de nós queremos viver uma liberdade, uma falsa liberdade. Porque tem gente que pensa que dinheiro é liberdade. Tem gente que pensa que carro é liberdade. Tem gente que pensa que casa é liberdade, viajar é liberdade. Eu me sinto livre dentro desse avião. Não existe espiritualmente ninguém livre. Ou estamos atrelados a Cristo e aos seus mandamentos, ou estamos presos a Satanás e os seus feitos. Não existe meio termo. Ou nós vivemos a liberdade que Deus tem para nós, ou nós vamos viver o aprisionamento que Satanás quer que vivamos. Queridos, é maravilhoso ter estratégia na vida, habilidades. Eu sei que eu pastorei uma juventude extremamente habilidosa. Mas todas essas coisas só fazem sentido quando nós somos obedientes à palavra de Deus. Toda habilidade, toda estratégia, tudo aquilo que você tem de bom, sem estar sujeito à palavra de Deus, é um baita de um desperdício. Ou nós estamos sujeitos à vontade da palavra, ou nós estamos sem rumo em nossas vidas. Porque foi o Jesus, o nosso Jesus, aquele que morreu por nós, quem disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide é um imperativo. E nós poderíamos contextualizar: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todos os ossos que você encontrar no teu caminho.
Em todo vale de osso seco que você chegar, pregue a minha palavra. A sua função é pregar, a função de Deus é dar vida. Fique tranquilo, fique tranquilo. Tem muita gente que se penaliza, que quer se responsabilizar pela salvação de alguém. Como eu vou me responsabilizar pela salvação de alguém, se eu não morri por ninguém? Eu não entreguei a minha vida por sacrifício de ninguém, e mesmo se eu fizesse isso, não daria em nada, porque a minha vida sem o meu Senhor pouco valor tem, ou nada vale. Viver a obediência à palavra não é sobre a confiança que você tem em você mesmo, mas sobre a confiança que você tem em Deus e na sua palavra. Queridos, pregar a palavra não é algo simples. Eu prego toda semana, semana após semana. E toda semana eu encontro o meu coração aflito com uma única pergunta: o que é que eu vou pregar? A missão do pastor é uma missão meio esquisita às vezes. É por isso que eu devo estar conectado com a palavra. Essa é a despensa da nossa alma. E eu sou apenas o despenseiro. Eu sou apenas o rapaz que vai na despensa, pega o que está lá e serve para aqueles que vão se alimentar da palavra de Deus. E eu sei que muita gente entra na igreja e fica extremamente frustrado, porque eles formatam algo que nós vivemos nos nossos dias. E você vai confirmar isso. Você tem tipo de fome? Sabe quando você fala assim: estou com uma fome de pizza hoje? Sabe? Fala assim: hoje eu estou com uma vontade de comer uma shawarma. E você nem sabe o que é shawarma. Shawarma é uma maravilha feita no Oriente. É pão e carne, é um hambúrguer diferente. Quando você for a Israel, diga amém. Você vai comer shawarma. Mas aqui na Bom Pastor tem uma shawarma maravilhosa, fica tranquilo. Tem vezes que você acorda e fala assim: que vontade de ir lá no La Parisienne comer aquelas coisas maravilhosas que tem, que eu vejo, que o pastor Aldo posta lá, aquele ovo que derrete, assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Tem gente que entra na igreja assim, com vontade de: espero que hoje seja servido isso que eu estou querendo. Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, eu gosto do Senhor, mas eu gosto de comer o que eu gosto. Deus não é o teu personal chefe. Deus é o teu Pai. E como crianças que somos, quem sabe o que nós devemos comer é Deus. Confie no Deus que você serve e confie na palavra que tem dado forma para a tua vida. A obediência a Deus está acima da compreensão. A obediência a Deus está acima das opiniões. A obediência a Deus é um fundamento da vida cristã. E se você não consegue obedecer a palavra, questione o seu cristianismo. Questione a sua salvação. Porque se você só obedece o que você quer, talvez você não seja tão cristão assim ainda. Nós devemos obedecer a palavra como um todo. Queridos, quem profetiza para ossos ganharem vida, certamente pregará para que a carne morra. Quem prega para que ossos ganhem vida, também pregará para que a carne morra. E é isso que nós pregamos todos os dias, para que a minha carne morra em mim, e para que o Espírito de Deus viva e dê destino para a minha vida, porque se a carne for dar destino para a minha vida está prestes a sucumbir. Ezequiel profetizou para que os ossos ressuscitassem, porque ele cria no poder da palavra. Assim como pregamos para que a carne morra, porque nós acreditamos no poder da palavra, o meu desejo é que a tua carne seja diminuída todos os dias, e que o teu espírito seja vivificado todos os dias. E é assim quando nós lemos em João no capítulo 5, no versículo 30,
Se Jesus fez isso, quem dirá nós? E a palavra diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Veja, Jesus dizendo: eu não posso fazer de mim mesmo coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, eu estou aqui para obedecer a Deus. Se Cristo, que era Deus e é Deus, estava na terra, 100% Deus, 100% homem, e ainda assim estava sujeito à obediência ao seu Pai, quem dirá você, que não sabe nem o seu dia de amanhã? Tudo que nós vivemos é com uma mera expectativa de que amanhã acontecerá tudo bem, mas nenhum de nós consegue garantir que o dia de amanhã acontecerá. E nós vivemos como se a nossa vida estivesse garantida e que nós não precisássemos nos debruçar mais à palavra de Deus e nos sujeitarmos à palavra de Deus. Queridos, Cristo veio em carne, essa carne que está em putrefação que nós vivemos. Essa carne está tanto em putrefação que se você não passar um perfuminho, ninguém te aguenta. Nem você mesmo se aguenta. A gente tem perfume para o pé. A gente tem perfume para as axilas. A gente tem perfume até para aquilo que fica escondido. Tem perfume para tudo. Tem perfume para a boca, para tudo. Está todo mundo em putrefação. Essa carne vai passar, mas o espírito daquele que está conectado com Cristo viverá para sempre. E nós temos que focar nisso. A nossa vida deve estar focada nisso e não no que vai passar. Essas coisas passarão. Tudo há de passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, para sempre, para sempre. Este homem profetizou por obediência, e não porque achou que daria certo. Ele não previu o resultado da sua profecia, ele viu diante dos seus olhos tudo acontecendo após a profecia. Os ossos se juntando, aquela bateção de osso, aquela coisa esquisita, cada osso procurando o seu osso, e aqueles corpos foram se montando diante dele. Queridos, ele não sentiu nada, ele apenas obedeceu. Nós não somos o povo do sentimento, nós somos o povo da fé. Nós vivemos por fé e não por vista. A sua fé pode até estar seca como os ossos daquele vale. A sua fé pode estar tão seca como aqueles corpos que estavam ali. Mas o que vai te trazer a vida não é a mensagem de um coach. O que vai te trazer a vida não é um vídeo vazio no YouTube. O que vai te fazer voltar à vida não é uma boa terapia, por mais que isso ajude. O que vai te fazer voltar à vida é a palavra de Deus. Não é um livro de autoajuda, é um livro que veio do alto para nos ajudar. E muitos de nós mergulhados nessa cultura cristã, que muitas vezes não é uma cultura genuinamente cristã, como deveria ser de fato, nós nos acostumamos a este livro e pensamos, é apenas mais um livro. Mas como o pastor Yuri pregou agora há pouco, a expectativa dos nossos corações é que nós sejamos o povo de um só livro. Este livro é aquilo que nos faz dar destino à vida. Queridos, o que faz crescer a carne sobre os ossos secos da fé fragilizada é a palavra que deu forma ao cosmos. Essa é a palavra que no princípio disse: haja luz. Essa é a palavra que no início disse: haja separação entre água e terra, entre água salgada e água doce.
Essa é a mesma palavra que conhece o nome de cada uma das incontáveis estrelas que existem nos céus. Essa é a palavra que conhece o teu pensamento agora. Essa é a palavra que conhece as intenções do teu coração e te julga por elas. Esta é a palavra que te perdoa, que te restaura, que te transforma, que te dá vida. Uma das coisas que mais me chamam a atenção é essa cena hollywoodiana, cinematográfica, em que os ossos começam a se ajuntar. E olha, eu queria ler com vocês. O versículo 4 vai dizendo: disse-me ele, profetiza a estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei sobre vós o Espírito e vivereis. E este Espírito não é um Espírito com letra maiúscula, mas com letra minúscula, o mesmo Espírito que lá em Gênesis foi soprado na narina, que em hebraico é Ruá. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, e as coisas começaram a se organizar, osso com osso, aquele barulho esquisito, de coisa batendo com coisa, e aquilo ficava esquisito, e as coisas iam tomando forma. E quando nós lemos o que está em João, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, a palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Se você crê, você já não está mais morto. E não é apenas não estar mais morto, mas você não morrerá nunca mais. Queridos, eu sei que alguns de nós vivem uma vida como que um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça de alguma área da tua vida, é Deus quem vai juntar, como aqueles ossos que foram se juntando. Existe um barulho que vai começar a acontecer na tua vida. Um barulho. Existe um mover de Deus, existe um chacoalhar de Deus, existe um tremor do Senhor, e quando a palavra dele penetrar na tua vida, ela vai até os teus ossos, e tudo vai começando a se organizar. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe onde está aquela peça, você não sabe por que está acontecendo, mas você vai começar a ouvir um barulho. Quando a palavra dele fizer parte da tua circulação sanguínea, você vai absorvendo a palavra de Deus, você vai pensando na palavra de Deus o dia todo, aquilo vai te consumindo, aquilo vai te dando destino, aquilo vai te despertando, aquilo vai gerando um barulho, e a tua boca não consegue mais ficar parada, e os teus lábios vão pronunciando: ei, você conhece Jesus Cristo de Nazaré, e a tua boca vai falando sozinha, e você vai falando: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou falando com ossos, eu estou falando com pessoas que eu nem conheço. O que está acontecendo? Eu sou tímido. O que está acontecendo? E você vai colocando em xeque algumas coisas na tua vida. Queridos, um barulho vai começar na tua vida. Um barulho sobrenatural vai começar na tua vida. E quando este barulho começar, a palavra de Deus vai começar a tomar conta dos teus ossos, e a tua opinião vai caindo por terra, porque a tua opinião vai ser a opinião da palavra de Deus. Ninguém quer saber da tua opinião, as pessoas querem saber é do poder que invade até os teus ossos, as pessoas querem saber é do poder que dá forma à tua vida, as pessoas querem saber é da palavra que tem dado destino para você. Ninguém quer saber da tua opinião, ninguém quer saber do teu eu acho, as pessoas querem saber
saber, eu tenho convicção que a palavra de Deus diz assim sobre a tua vida. Eu tenho convicção que se você crê em Jesus Cristo, você será salvo e você jamais morrerá. Eu tenho convicção, e você vai mudando o teu linguajar, porque Deus está alinhando uma geração e vai colocar parte por parte, osso por osso, pedaço por pedaço, e você vai ouvir o rugido, não mais de ossos, mas você vai ouvir um único rugido, o rugido do leão da tribo de Judá. Você vai começar a ouvir o leão da tribo de Judá. Você vai começar a ouvir o leão da tribo de Judá. E a tua vida vai tomando forma, o teu casamento vai tomando forma, o teu ministério vai sendo organizado, o teu casamento vai tendo destino, a tua mentalidade vai sendo organizada, o teu coração vai sendo organizado. Eu quero encerrar essa mensagem lendo o que está em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1, e a palavra do Senhor diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, que abrirá o livro e abrirá os 7 selos, que desatará os 7 selos, está presente aqui nessa noite. E este leão ruge com grande rugido, este leão ruge com grande voz, e há um grande alarido no meio do povo de Deus, porque o rugido que ele tem é o rugido que ele entrega para você nessa noite. A tua boca não ficará mais fechada, a tua boca não ficará mais cerrada, a tua vida não será mais a mesma, porque a palavra do Senhor tem se manifestado sobre você. E se eu fosse você, eu ficava de pé no seu lugar agora. Se eu fosse você, eu se levantava. Se eu fosse você, eu ficava de pé, e eu começava a viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E eu quero que você cante comigo essa música.
Judá, a terra ouve o rugir do leão de Judá, a terra ouve o rugir. E a igreja de Cristo marcha do leão de Judá. Existe um povo de Deus nessa cidade. Ouve o rugir do leão de Judá. Senhor, prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora. O Senhor virá, prepare o caminho do Senhor, abre a tua boca e profetiza. O caminho do Senhor, prepare agora, o caminho do Senhor, prepare agora. A gente vai dividir. As mulheres vão cantar com a pastora e os homens vão cantar com você, ok? Vamos cantar, ó vale. Ó vale, se erga, montanha, se abaixe. Ó vale, se erga, montanha, se abaixe. Ó vale, se erga, montanha, se abaixe. Prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora. Se abaixe, prepara agora o caminho do Senhor, prepara agora se abaixe, prepara agora o caminho do Senhor, prepara agora se abaixe, a terra ouve rugir do leão de Judá, a terra ouve rugir do leão de Judá, a terra ouve rugir do leão de Judá. E ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 o leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 o leão da tribo de Judá. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quem sabe canta e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abra o céu. As palmas. Nossa festa. Que se abra o céu, fechado se abre, o teu reino veio, venha mover.
para nos buscar. E até lá, a nossa missão é profetizar, é propagar as boas novas do Evangelho. Os ossos tornarão a viver. E não cabe a você dizer qual osso vai se tornar ou não, gente. A nossa missão é profetizar. A nossa missão é pregar. A nossa missão é fazer com que essa palavra seja relevante para o maior número de pessoas possíveis, até que Ele volte. Até lá, nós não pararemos. A igreja jamais foi parada e jamais será, porque quem sustenta a igreja é quem a fundou, Jesus Cristo. Deus, eu te agradeço por essa noite em Tua presença. Obrigado, Senhor, pelas palavras dessa noite, pelo apóstolo Edmilson, pelo pastor Yuri. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado este pequeno pregador. Mas eu te agradeço porque estamos juntos como família. E assim como cantamos hoje, Senhor, um dia cantaremos naquele grande coral, com o Senhor, com os anjos, adorando ao Senhor por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. Que o Senhor te leve em paz para a sua casa. E que nós possamos nos encontrar aqui amanhã, às 10 horas da manhã. Que Deus te abençoe, graça e paz.